Bem-vindos a mais uma Masterclass. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre contorno e bronzer. Mais ou menos o que faz uma coisa, o que faz outra, se você pode fazer as duas juntas. Vou fazer um comparativo dos dois e falar um pouquinho mais sobre essas técnicas que muitas vezes são confundidas uma pela outra, mas que são coisas completamente diferentes, beleza? Então, let's go! A confusão começa na hora de comprar. Muito bronzer se diz contorno, muito contorno se diz bronzer. É muito estranho. Na verdade, o nome em si não faz a mínima diferença, beleza? O que você tem que procurar é a tonalidade. O bronzer, geralmente, ele vem numa cor um pouco mais quente, independente do seu tom de pele. Se você está procurando um bronzer, procure tons quentes. Por quê? O bronze, como o próprio nome diz, ele é feito para você replicar o efeito de queimadinho do sol, como se você tivesse pegado um bronze na vida real. E esse queimadinho do sol na nossa pele, geralmente ela aparenta com um tom mais alaranjado, assim, um tom mais quente. E aí eu vou mostrar ele aplicado no rosto. Já um contorno, ele é feito para replicar a sombra do nosso rosto. Então, uma vez que você tá aqui na luz, eu tô em frente de uma luz no estúdio, então você vai ver poucas sombras. Mas se olhar pra frente, você vai ver naturalmente que meu rosto tem as áreas que são mais escuras do que as áreas que são mais claras. E o contorno é feito para enfatizar as áreas de sombra. Ou seja, contorno é sombra, bronzer é um leve bronzeado. Beleza? Então, como eu falei, o bronzer, você vai, para fazer o efeito de bronzer na sua pele, você vai procurar por tons mais alaranjados. E, para fazer o efeito de contorno, você vai procurar tons mais acinzentados, como esse aqui. Vou até colocar um do lado do outro. Então, esse aqui de cima da Fenty Beauty seria considerado um bronzer. O de baixo da paleta da QVD Beauty seria considerado um contorno, beleza? Daí a gente tem produtos que eles são mistos, assim, eles não são tão acinzentados quanto o contorno, mas também não são tão vivos quanto um bronze. Esse aqui da Too Faced, por exemplo, Chocolate Soleil, ele é um híbrido. Ele é um pouco mais neutro do que o da Fenty Beauty, vou colocar aqui um do outro, mas ele não chega a ser tão acinzentado quanto o da Kat Von D. Consegue distinguir? Então vou fazer aqui o lado da boquinha, vou fazer um contorno, beleza? É uma técnica que eu quase nunca faço, porque eu acho que na minha pele não fica 100%, não gosto muito, mas eu vou mostrar pra vocês, se eu fizesse, quais seriam as minhas dicas. Primeiramente, você vai procurar um pincel mediano a pequeno, daí eu vou colocar um pouquinho, pode ser, na minha pele ficaria boa esse, ou uma mistura entre os dois. Vou colocar o mais acinzentado para vocês terem uma noção. E aí o pincel, eu peguei esse aqui que ele tem um leve formato de pétala, tá? Mais fino aqui no centro e mais abertinho quando ele vai chegando aqui, sabe? Nas redondezas. Esse tipo de pincel é bom para esfumar, tá? É como se fosse um grande pincel de esfumar, que ele concentra o pigmento na ponta e esfuma com o restante. Então eu vou aplicar aqui, percebe? Tô colocando assim bastante produto para você ter uma noção, mas ele fica geralmente aqui tentando replicar uma sombra natural da minha pele. A quantidade de produto deve ser maior rente à linha do cabelo, e aí você vai descendo só com o restante de produto no pincel, marcando, se olhar para frente, marcando essa sombra que eu tenho aqui no meu rosto. Então acredito que se eu olhar aqui pra frente, você vai perceber que essa aqui parece que minha maçã do rosto tá um pouco mais delimitada do que esse lado aqui, beleza? Você também pode aplicar o seu contorno aqui na têmpora. Quase que eu aplico do outro lado, mas é um bom lugar para aplicar seu contorno. Você também pode aplicar aqui na mandíbula. Então aqui vocês podem observar um lado do rosto contornado e outro sem. Vou até fazer um negócio assim, ó. Esse lado contornado, esse lado sem contorno. Percebe que você vê um pouco mais de definição de um lado para outro? Show! Desse lado aqui, eu vou aplicar o bronzer. E o que o bronzer faz? Ele replica o efeito do sol na sua pele. Então você vai aplicar ele em lugar
completamente diferente do que o bronzer. Você pode usar bronzer como contorno sim, ainda mais se sua pele for parecida com a minha, que tem um tom mais quente naturalmente. Mas o bronzer você vai procurar por um pincel assim, como um pincel de blush. Percebe a diferença? O que eu uso como contorno, o que eu uso para blush e bronzer. Para contorno, você também pode procurar por um pincel assim chanfradinho, beleza? Que ele também vai fazer um bom trabalho de marcar aqui essa região. Mas, enfim, ele é um pouquinho mais difícil de achar. Então qualquer um que você achar, bom. Mas o bronzer eu gosto de aplicar com um pincel de blush. Também gosto de aplicar com esse tipo de pincel aqui, ó. Mas hoje eu vou usar o blush, beleza? Daí eu vou pegar o meu bronzer. E você vai aplicar começando aqui, no mesmo lugar que você aplicaria o blush. Na verdade, se você não quiser aplicar blush, você já vai ter o mesmo efeito de um bom bronzer. Eu gosto de aplicar quase que aqui embaixo do olho e desço para a maçã da bochecha. Gosto muito desse efeito. Agora vamos pensar onde o sol bateria, né? O sol tá em cima de você, então se você ficar muito tempo no sol, você vai ficar bronzeada no topo da testa. Então vale colocar o bronzer aqui. E eu também gosto de colocar um pouquinho de bronzer no nariz. E esse é o efeito que você vai procurar com o bronzer. Você pode perfeitamente misturar as duas técnicas. Você pode contornar e bronzear. Beleza? Então aqui é o meu rosto bronzeado, aqui é o meu rosto contornado. Técnicas que aparentemente parecem ser muito similares, mas elas entregam efeitos diferenciados na maquiagem no geral. Eu, particularmente, o meu tom de pele aceita esse tom de bronzer como contorno. Então se eu quiser fazer esse movimento com o bronzer da Fenty Beauty, eu consigo. Mas se sua pele for um pouco mais fria, um pouco mais clarinha, procure algo mais acinzentado, beleza? Então agora eu vou contornar desse lado e bronzear do outro para vocês verem o efeito final da pele. E agora com a pele pronta dos dois lados, vocês podem ver que a técnica pode complementar uma outra, mas não são necessariamente a mesma coisa, beleza? Então aqui tá minha pele bronzeada e contornada em toda a sua glória. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas dicas, se inscreve no canal, dá o seu like e eu vou deixar 2 vídeos aqui pra você continuar maratonando nesse canal, beleza? Vejo vocês no próximo Masterclass. Um beijo. Bye!